ferramentas de planejamento, de previsão de demanda, eu ia falar planejamento de demanda, mas de previsão mesmo de demanda, porque quando a empresa, grande parte das grandes empresas já tem uma ferramenta, né? Mas você ainda tem muitas empresas onde as pessoas têm uma planilha no Excel e alguém foi lá e colocou todas as fórmulas para que se tente fazer a previsão dos diferentes itens através das várias técnicas matemáticas, estatísticas, né? E vira uma mega planilha que, às vezes, dado as limitações de se fazer isso no Excel, você não consegue trazer uma boa acuracidade. E ao Perfeito. não trazer uma boa acuracidade, você acaba que diminui a confiança no processo de SNOP. Então, Uhum. a vontade de participar de todas as áreas diminui, a vontade de participar todo mês, porque dá muito trabalho, né? Você tem que dedicar muito tempo, também diminui. Então, os projetos que eu participei, muitos eram para substituir a ferramenta de previsão, Uhum. porque aí você aumentaria a acuracidade e com isso você melhoraria os tempos no processo, porque você faria essa etapa mais rápido, teria mais confiança e ganharia o engajamento das outras áreas, né? E realmente isso aconteceu, tá? Não, em todos os casos onde o pessoal Era substituiu a real ferramenta, mesmo esse gap aí identificado, né? era um gap verdadeiro e realmente você substituir a planilha manual por uma ferramenta ajudou. Agora, eu tenho um outro caso, e aí é interessante citar, que apesar de todo mundo ter muito essa dor nessa previsão matemática, estatística, nesses cruzamentos de dados, às vezes a empresa vai do nível muito inicial, um boom, de repente quero já ir para o best practices, né? Quero ser o melhor de todos. Sim, E a ferramenta entrega até o melhor de todos. Mas se todo mundo não entender tudo a ponto de usar aquilo, o pessoal às vezes não consegue nem entender o resultado. eu vou ficar Então, com uma grande Ferrari subutilizada. E a médio e longo prazo o problema vai recair em cima do software, né? o problema vai, não, a pessoa já começa logo de começo ali a reclamar, já nem não consegue usar, não entende, fala que o número que vem errado. E aí, como a diferença no número é muito grande, então imagina que você está acostumado nas conversas a lidar, vou inventar aqui, sempre com um número de previsão que está vindo 100. Ele Aham. sempre tem, gente, a curiosidade é baixa, mas está sempre vindo 100. Aí, de repente, ele põe uma ferramenta que não vem mais 100, começa a vir 250. Uhum. Aí você fala, cara, que maluco, isso aqui não é 250, que não é 250. Ele não sabe explicar por que raios aquilo é 250. E isso vai acontecer em várias coisas, onde ele não vai saber explicar o porquê daquela diferença do que ele já estava acostumado. E às vezes a Entendi. diferença é uma diferença que deveria ser mesmo. Ele não deveria estar usando 100, né? Às vezes é Perfeito. alguma coisa que ele precisava melhor calibrar. Também acontece. Mas para ele conseguir melhor calibrar, ele teria que ter entendido o processo todo mais complexo envolvido naquela implementação da ferramenta com todos os milhares de parâmetros, né? E às vezes a pessoa ainda não entendeu, porque imagina ela está num processo fusquinha, daqui a Uhum. pouco surge que não vou nem falar Ferrari, já é um carro voador, ele não Aham. sabe uma regra de como usar aquilo, entendeu? Então, eu já vi também vários cases onde tentaram implementar uma ferramenta muito sofisticada em cima de um processo que ainda estava muito inicial e existiu uma perda enorme de engajamento, que as pessoas começaram a não usar a ferramenta, voltou tudo para uma coisa super manual, porque todo mundo ficou fazendo tudo no Excel, do jeito que entendia. Então, a parte de implementação, ela é uma etapa que as pessoas têm que levar sempre muito em consideração gestão de mudança. Gestão de mudança Excelente. é fundamental para que você consiga realmente implementar esse tipo de alteração de sistema, de alteração na forma de tomar decisão. Porque, no final das contas, apesar de você querer reduzir os tempos e melhorar a acuracidade, que tem a ver com a implementação de algum sistema que vai te ajudar,
a mudança real que a empresa quer não é no ferramental, é no comportamento do que você faz com o número, né? Sim, E se você não preparou as pessoas, elas não conseguem te dar isso do que eu vou fazer, o que você pode fazer diferente com o número, trazer uma discussão mais robusta de cenário, ou sair de uma discussão que ela estava tendo sempre no muito operacional para uma discussão estratégica, né? Porque isso muda verdade. muito ali a forma de pensar. Então, os projetos que eu vi, eles agregaram muito valor, mas também houveram casos, vamos chamar de insucesso. Né? Eu Sim, tenho cases onde a gente foi fazer a implementação de um sistema que era menos potente do que o sistema que tinha sido implementado anteriormente, porque já implementaram algo complexo demais e que as pessoas já não usavam, ele desengajou todo mundo. Então, era sim, quase tipo, volta para trás, vamos implementar algo mais simples e acompanhar para que as pessoas consigam ir aumentando o nível de maturidade do processo no seu tempo, né? Então, sim, sim. acho Não, que é e isso importante é um, também ensinar isso. e não, isso é um ponto muito importante que você traz, que eu acho que não só no SNOP, mas em todas as outras verticais da logística e do supply, o processo de digitalização, ele precisa ter um olhar sênior, né, e entender qual é a aplicação que melhor se adequa àquele cenário, àquele momento da empresa, né? Muitas das vezes a gente vê casos das empresas indo para ferramentas, como você mesmo trouxe aí, muito poderosas, mas que não é o momento de maturidade do negócio, das pessoas, do mercado. E já que a gente está falando muito em pessoas, né? E tem uma pergunta aí no chat que traz isso, e é algo que estava aqui já planejado. O que, que você falaria, né, para um profissional que quer trilhar a sua carreira, né, para o SNOP, o que, que ele precisa buscar, né? E olha que vem novidades aí em 2026, Gisela aí junto com a Log School, trazendo, né? Depois mais à frente nós vamos falar sobre isso, né? Trazendo é, é, toda uma escola de formação em relação a isso, mas você que está lidando no dia a dia com as empresas, com o mercado, com as pessoas, e já tem uma vasta experiência nesse mercado, o que que hoje o mercado né, que inova muito rápido, que muda tudo muito rápido, o que que o mercado precisa que esse profissional ele tenha, né, para se desenvolver e performar bem no mercado, atuando aí no SNOP?